nós vamos falar sobre o vírus, que do latim significa fluido venenoso ou toxina. Bom, a grande pergunta mais discutida no meio científico sobre vírus é a seguinte: vírus é um ser vivo ou não? Bom, o vírus, ele possui mutação, ele possui evolução, também reprodução, só que ele é uma partícula orgânica acelular. Ele não possui células. Já que ele não possui células, vamos entender então a estrutura viral. Como é que funciona a estrutura dele? Ele é envolvido de capsídeo, como se fosse uma cápsula cheia de proteínas que envolve o material genético dele, que pode ser o DNA ou o RNA. Tem exceções? Tem exceções. Tem vírus que possui tanto DNA, tanto RNA, como exemplo, o citomegalovírus. Ele possui tanto DNA quanto RNA. E também o vírus, ele não faz metabolismo próprio. Ele é dependente de um hospedeiro para realizar esse metabolismo dele. Ok? Metabolismo é o quê, gente? Metabolismo são reações químicas que fazem que os seres vivos eles se desenvolvam e eles se mantenham, certo? Então, o vírus ele não tem metabolismo. Ele precisa de uma célula para ele produzir. Ok? E também, então não se sabe se é um ser vivo ou não é. Porque ele tem características como evolução, mutação, reprodução de seres vivos, mas ele também tem muitas características de um não ser vivo. Outra característica também desses vírus são o seguinte: eles são muito pequenos e muito simples também, essa estrutura viral é muito simples. Como eu disse, ele é envolvido de capsídeos, onde se encontram as proteínas, que envolve um material genético, RNA ou DNA. Ele pode também ter um envoltório lipoproteico, que nos lembra o quê? Nos lembra membrana plasmática, ok? Ele pode ter isso. Esses vírus que têm esse envoltório lipoproteico chama de vírus envelopados, como é o caso do HIV. Os vírus, eles são muito pequenos, eles só podem ser vistos em microscópios eletrônicos. Pra você ter uma noção, ele é bem mais pequeno do que uma bactéria, tanto que esse vírus aqui ele é responsável por atacar bactérias. Ele não possui metabolismo próprio, como eu já disse, ele não tem hialoplasmas nem ribossomos. Ribossomos é o que, gente? Ribossomos é a substância responsável por produção de enzimas e por produção também de proteínas. E o hialoplasma é responsável pelo metabolismo, certo? Agora que nós já entendemos o que é um vírus, vamos para os seus ciclos. Ele possui 2 ciclos de reprodução, o ciclo lítico e o lisogênico. Como que funciona o lítico? O lítico ocorre uma replicação do vírus no interior das células, ou seja, o vírus usa toda a maquinária da célula, como o citoplasma, ribossomo, no citoplasma, ribossomo, nucleotídeos, enzimas, para fazer a sua reprodução, a sua replicação. Ele faz uma ligação na membrana plasmática, libera o seu material genético dentro da célula, o seu RNA, com seus códons virais, que se liga a outro RNA, formando assim um DNA infectado. E esse DNA, essa célula, começa a parar de fazer as suas funções apenas para fazer vírus. Ela para de fazer suas funções celulares para apenas produzir vírus. Certo? Como é o caso de diversos tipos de gripe, que usa esse ciclo lítico para se introduzir no hospedeiro e fazer seu metabolismo. Também é o caso do bacteriófago T4, que é um vírus que está sendo muito estudado agora, na atualidade, pelos cientistas. Então, vamos às fases desse vírus. Vamos relembrar aqui, recapitular as partes mais importantes das fases desse ciclo lítico. Como é que funciona? A ligação do vírus na célula, a penetração do material genético na célula, a montagem do vírus e a liberação dele para o resto do corpo, para ele procurar outras células e assim fazer o ciclo andar, certo? Essas são as fases do ciclo lítico. Também tem o ciclo lisogênico, que é um ciclo mais lento. Como é que ele funciona? O material genético viral é incorporado no DNA da célula diretamente.
no núcleo da célula. Ou seja, quando essa célula sofrer a mitose, ela vai fazer, sim, muitas célulazinhas infectadas, certo? Quando ela se multiplicar, esse material genético que vai estar no núcleo, ali no DNA da célula, ele vai se multiplicar, tornando assim muitas células infectadas. É um sistema, é um ciclo que não vai fazer com que a célula tenha suas funções perdidas de imediato. Vai ser um ciclo com mais demora, esse ciclo lisogênico, certo? E esse ciclo lisogênico, como exemplo de vírus, temos o HIV. O HIV usa esse sistema, o seu vírus usa esse sistema. E qual que é o problema maior do HIV? Qual célula que ele ataca? Ele ataca simplesmente o linfócito, aquela célula responsável por produção de anticorpos. Então, ele vai, deposita o seu material genético que é incorporado no DNA da célula, que sofre mitose na célula do linfócito. Vamos falar um pouco agora também da varíola. Para esse vídeo não ficar só biologia, vamos falar um pouco de história também. A varíola em forma de história. A varíola, no século XX, matou de 300 a 500 milhões de pessoas. E como é que eles fizeram para acabar com essa doença? Como é que eles fizeram, para extinguir ela? Eles começaram a perceber nessa época que quem trabalhava em meio ao gado não contraía a doença. Então, um cientista muito famoso naquela época, Edward Jenner, começou a levantar teorias, a pesquisar a fundo o porquê que essas pessoas que trabalhavam meio ao gado não contraíam a doença. E ele começou a observar as mulheres que ordenavam vaca. E ele viu que essas mulheres, elas contraíam uma versão mais leve da varíola. Elas tinham apenas algumas bolhas nas mãos, assim também as vacas, que possuíam só algumas bolhas. E não desenvolvia essa doença que gerava muitas mortes naquela época. Então, o que ele fez? Ele retirou substâncias da bolha das mãos dessas mulheres e a injetou num garoto saudável. Esse garoto teve apenas febre leve e algumas bolhas e não desenvolveu a doença até o findar dela. Algumas semanas depois, ele já estava saudável novamente. Então, o que ele fez? O que o Edward fez? Ele ingeriu nesse mesmo garoto a varíola original, o vírus original da varíola nele. E ele pôde perceber que esse garoto não contraiu a doença. Então, o meio de vacina naquela época era feito assim. Eles extraíam as substâncias das mulheres que ordenhavam vacas ou das bolhas das vacas e injetavam nas pessoas para que elas criassem uma memória imunológica ao vírus e assim o vírus original não contraíssem neles, certo? E é assim que a vacina também funciona. Hoje em dia é colocado nos humanos um vírus enfraquecido ou apenas algum pedacinho do vírus para que o corpo tenha mais facilidade em combatê-lo e criar assim uma memória imunológica contra o vírus. Só que essa memória imunológica, ela possui validade. O seu corpo não vai ter essa memória eternamente, certo? Então, é importante que as vacinas sejam tomadas no seu período certo, que são normalmente anos, ou 2 anos, 4 anos, para que não venha ocorrer, agravar essas situações mais sérias. Quem contrai uma doença viral também tem essa memória imunológica. Se ela não morrer, ela vai ter essa memória imunológica. Ela vai contrair o vírus, o seu corpo, juntamente com os anticorpos, vão combater e vai criar uma memória imunológica, que vai durar um certo período de tempo. Certo? Então, esse foi um vídeo contando um pouco sobre o vírus. Espero que tenham gostado, que tenha dado para esclarecer algumas dúvidas. E como sugestão também tem um filme na Netflix muito legal que chama Vírus Letal. Ele conta um pouco, dá para entender um pouco mais sobre o vírus. Espero que tenham gostado. Tchau!